Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde eu sou grato a Deus por mais um dia de vida. E logo agora, no comecinho do ano, eu gostaria de fazer uma meditação com você em uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Oséias, capítulo de número 10 e o verso de número 12, a qual está escrito da seguinte maneira: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Meu querido amigo, esse versículo ele tem uma linguagem predominantemente agrícola. Se você prestar atenção, você vai encontrar semear, ceifar, lavrar, que são palavras praticamente agrícolas. Quando o profeta Ezequiel escreveu esse texto, ele tinha um intuito na sua mente. Ele tinha um intuito de trazer o povo ao arrependimento. O povo estava afastado de Deus, vivendo em dissolução, vivendo em pecado, vivendo em desacordo com a vontade de Deus. E Deus dá ali como se fosse uma última chance, uma última oportunidade para aquele povo. E para isso, ele usa o profeta Isaías, envia o profeta Isaías para que Isaías seja o arauto de Deus em divulgar essa importante mensagem. Meu querido, é interessante nós notarmos que, como Isaías estava falando para um povo que conhecia bem a agricultura, apesar de estar ali já no cativeiro, mas era um povo que tinha passado a sua vida em bases agrícolas, então ele usa uma linguagem que o povo compreenda, que o povo entenda. E aqui eu gostaria de meditar com vocês a respeito desse versículo, porque ele traz algumas orientações para nós praticarmos ao longo desse ano de 2025. O ano está começando e tem algumas coisas importantes que vai servir para nós ao longo de 2025. Eu não vou explanar o versículo do começo para o fim, eu vou pegar aqui em uma ordem mais lógica, do meio, depois o começo e depois a parte final, porque eu considero que isso torna o versículo mais lógico. Nós encontramos nesse versículo um mandamento da aradura. Se você ler comigo, você vai prestar atenção que na parte B do versículo diz: lavrai o campo de lavoura. E você, se você já viu ou já participou desse campo da agricultura, você vai perceber que para plantar tem que arar a terra, tem que lavrar a terra, tem que passar a campinadeira, tem que fazer a marcação. Em alguns terrenos tem até que colocar uns nutrientes para a terra, como por exemplo estromo em algumas partes, em alguns terrenos, para que a terra fique mais fértil. E tudo isso indica esforço. Tudo isso indica derramar suor. Tudo isso indica dedicação, empenho. Por quê, querido? Tem muitas coisas na nossa vida espiritual que requer empenho. Para você orar, requer esforço. É difícil. Não é fácil. Requer que você se acorde cedo. Requer que você durma tarde. Requer que você reserve um tempo, mesmo que seja durante o dia. Mas requer dedicação. E a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, orai sem cessar. Quando você está orando, você está lavrando o campo no mundo espiritual. Lavre o campo de lavoura. Outra coisa no mundo espiritual que requer esforço, a leitura da Bíblia. Não é um oba-oba. Não é como somar 2 mais 2 no conjunto dos números naturais. Requer esforço, requer dedicação, requer tempo. Lavre o campo de lavoura. Outra coisa que a Bíblia nos diz em relação à leitura se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando Paulo dá a exortação para Timóteo dizendo:
persiste em ler. Então a leitura é importante, requer esforço, mas é importante. Lavre o campo de lavoura no mundo espiritual. Outra coisa bastante complicada de se fazer no mundo espiritual é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus requer tempo, requer esforço, requer empenho, requer dedicação. Lavre o campo de lavoura. A Bíblia nos diz no Salmo de número 1, versículo número 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lavre o campo de lavoura. Outra coisa no mundo espiritual que nós devemos praticar no nosso dia a dia é a prática da palavra de Deus. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 11, versículo 28, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, no sentido de e as praticam. Lavre o campo de lavoura. Então ore, medite, leia e pratique a palavra de Deus, porque fazendo isso você vai estar esterroando, você vai estar ali escavacando a terra, aplanando a terra, afofando a terra, para que assim você tenha uma boa colheita. Esse versículo, ele também tem um mandamento da semeadura. A parte A do versículo diz: semeai para vós. É o mandamento da semeadura. E o que é que nós devemos semear, querido, esse ano? Semeie o amor. Semeie a compaixão. Semeie o afeto. Semeie o sorriso. Semeie gestos que façam os outros se sentir bem. Semeie a alegria. Semeie a esperança. Semeie a palavra de Deus. Porque Marcos capítulo 4, versículo 14 está escrito que semeia a palavra. Então que em 2025 você semeie a palavra de Deus com desenvoltura, com encorajamento, com discernimento, com sabedoria, com mansidão e, acima de tudo, com temor a Deus. Mas você prestar atenção na parte A do versículo, está escrito semeai para vós. É como se fosse uma agricultura familiar, mas também pode ser entendido como uma agricultura em grande escala, porque o para vós aí não determinou a quantidade de pessoas. Então pode ser uma agricultura familiar, né, ali mais em uma escala menor, mas também pode ser em alta escala. Então, semeai para vós. E agora, o autor ele vai dizer para nós uma semente bastante rara, porque você sabe que na agricultura tem que ter terra, na agricultura tem que ter semente, na agricultura tem que ter aradura, na agricultura tem que ter chuva na quantidade certa, e na agricultura, tendo tudo isso, que se espera é uma boa colheita. Então você vê que aqui ele diz semeai para vós e ele vai dar uma semente rara. Que semente é essa? Ele diz semeai para vós em justiça. Justiça é uma semente rara na atualidade, querido. É escassa. Você vê os homens são amantes de si mesmo. Por amor a si mesmo, traem. Por amor a si mesmo, matam. Por amor a si mesmo, roubam. Por amor a si mesmo, não se preocupa com os sentimentos alheios. Por amor a si mesmo, não quer saber se você vai se prejudicar, se você vai chorar, se você vai cair na ruína, se você vai ficar desabrigado. Não quer saber de nada disso. A injustiça está tomando conta do nosso mundo e para acabar com a injustiça é preciso o antídoto, o oposto, que é a justiça. Quando a Bíblia fala para nós em justiça, a Bíblia usa os seguintes termos: a justiça é uma ação. Livro de Miqueias, capítulo 6 e o versículo 8, está escrito assim: ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que ames a benignidade e pratiques a justiça e andes humildemente contra Deus. Então, praticar a justiça é uma ação.
Justiça é uma ação do homem, é você quem tem que fazer. É eu que tenho que fazer a justiça. A gente faz justiça toda vida que a gente faz aquilo que é correto aos olhos de Deus. Nós estamos semeando a justiça. Então a justiça é uma ação. A justiça também é tratada na Bíblia como um fruto do Espírito. Porque está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 9. O fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então justiça também é um fruto do Espírito. Não é só aquele 9 que está lá em Gálatas, não. Tem esses dois também em Efésios capítulo 5, versículo 9. A justiça, ela também é tratada como tendo um efeito. Isaías capítulo número 32, versículo 17 está escrito: o efeito da justiça será a paz. As pessoas batalham tanto por paz na atualidade. Na contemporaneidade se fala tanto em paz. Na contemporaneidade estão assinando acordos de paz. Mas se esquece que o efeito da justiça é que é a paz. Se não tiver justiça, não vai ter paz. Se não tiver justiça, se não tiver a balança equilibrada, peso justo, efa justo, justiça nas decisões judiciais, justiça nas decisões políticas, justiça nos atos administrativos, justiça em todos os âmbitos da sociedade, não vai haver paz de maneira nenhuma. A justiça, ela é tratada aqui também como uma semente, algo que você semeia esperando o fruto. Semeai para vós em justiça. E aqui também tem o mandamento da safra, o mandamento da colheita. Porque na parte A, ao finalzinho da parte A do versículo diz, a parte A diz: semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia. Então aqui você percebe que tem o mandamento da colheita. Quem planta em justiça, colhe em misericórdia, segundo a misericórdia. E você sabe, querido, que quando a Bíblia fala de misericórdia, ela diz, pelo menos algumas coisas principais que me vêm à mente agora. Uma é que a misericórdia do Senhor, ela nos mantém vivos. Porque Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a misericórdia de Deus nos mantém vivos. A misericórdia do Senhor, olha, falando da agricultura, a misericórdia do Senhor é o que nos dá mantimento. O mantimento não vem da agricultura, nosso mantimento vem também dessa agricultura que nós fazemos do mundo espiritual, vem da misericórdia do Senhor, porque o Salmo 136 e o versículo 25 diz que Ele é o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia é para sempre. E outra coisa, a misericórdia do Senhor é o que eu quero e é o que você deve querer também, porque Jesus mesmo disse: se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Misericórdia quero, eu quero misericórdia. Senhor, manda a tua misericórdia. O cego de Jericó clamou por misericórdia. Algumas pessoas na Bíblia disseram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, é um desejo que nós devemos ter, misericórdia de Deus. Mas o versículo, ele vai falar, querido, de um tempo muito oportuno que bate a sua vida. Um tempo especial que bate a sua porta. Agora mesmo esse tempo está batendo. Toque, toque, toque. José, Maria, Joana, é tempo. E você pode perguntar: tempo de quê? Tempo para quê? E a Bíblia responde nesse versículo que a gente leu. Oséias 10 e 12. É tempo de buscar o Senhor. Querido, se você fez projeto para 2025, por exemplo, projeto para estudar para concurso, parabéns. Você está no caminho certo. Mas não se esqueça de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não se esqueça de buscar Deus. Não deixe Deus fora de cena.
Não deixe Deus fora dos seus projetos, mas que Ele esteja encabeçando os seus projetos. É tempo de buscar o Senhor. Se você fez projeto para esse ano, estudar para o Enem e fazer uma faculdade, ou se já começou uma faculdade, meus parabéns. Você está no caminho certo. Mas não se esqueça de dar prioridade a Deus, porque é tempo de buscar o Senhor. Se você fez o projeto para esse ano casar-se, ou para esse ano, se agora no começo do ano você já casou, meus parabéns. É um bom caminho. Mas não se esqueça de dar prioridade para o reino de Deus. É tempo de buscar o Senhor. Deus quer prioridade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: para que em tudo ele tenha primazia. Falando sobre Jesus, para que em tudo ele tenha a primazia. Então, a primazia da nossa vida, prioridade da nossa vida, deve ser Cristo, deve ser Deus, Espírito Santo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. É tempo de buscar o Senhor. Agora, querido, deixa eu te avisar que esse tempo, ele tem um prazo de validade. Porque a Bíblia está escrita assim: é tempo de buscar o Senhor até que venha. Até que venha. Eu sei que nesse versículo específico, eu sei, não está se referindo à vinda escatológica de Deus, mas eu posso aplicar também para a vinda escatológica de Jesus, trazendo uma aplicação, né? E nós sabemos que até que o Senhor venha, dá a ideia de um prazo, dá a ideia que você não tem a vida todinha, a eternidade todinha para buscar Deus, não, você tem um prazo, e eu não sei qual é esse prazo, nem você sabe também. Por isso que a Bíblia nos aconselha: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o conselho da Bíblia. Por isso que a Bíblia está escrita em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz: eis aqui agora o tempo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Porque tem esse prazo de validade e requer urgência. Mas esse versículo de Oséias 10 e 12, ele também fala de uma promessa abundante feita por Deus. Ele diz: até que venha e chova a justiça sobre nós. Querido, Deus tem tantas promessas para cumprir em nossa vida, como essa: chova a justiça sobre nós. Se você arar o seu campo, se você se esforçar, ler, jejuar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender pelas suas transgressões, ceifar, semear segundo a misericórdia, é promessa de Deus que Ele vai chover chuvas torrenciais de justiça na sua vida. E você vai ver que 2025 será um ano de grande produtividade espiritual na vida de cada um que buscar a Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que você medite nessa palavra e que Deus seja contigo e com tua família. Amém.